Professor Rodrigo Pinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e eu trouxe para vocês aqui a teoria dos conjuntos. O que são então os conjuntos numéricos? É a forma que nós queremos agrupar, sejam pessoas, objetos, números, qualquer coisa que nós quisermos agrupar. E os conjuntos numéricos são divididos em 5 grupos, aonde o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que é representado por este N, com esse risquinho aqui do lado, que serve para diferenciar de outros N's que existem. Então, o conjunto dos números naturais compreendem todos os números inteiros positivos e incluindo o zero. Então, vai 0, 1, 2, 3 até mais infinito, né? E assim por diante. Aqui nós temos o conjunto dos números naturais com um asterisco ali em cima. Aquele asterisco serve para representar quando nós não temos o zero. A gente está excluindo o zero. Então vai de 1, 2, 3 até o mais infinito. O conjunto dos números naturais serve para nós representarmos o número de pessoas, de objetos, de qualquer coisa. Aqui então nós temos o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pelo Z, também com um risquinho ali do lado. Ele compreende então o conjunto dos números naturais mais os números negativos, ou seja, vai de menos infinito até o mais infinito, incluindo o zero. Então são todos os números inteiros positivos e negativos, incluindo o zero. Serve para nós quantificarmos um valor em dinheiro, por exemplo, uma dívida. Aqui nós temos os subconjuntos dos números inteiros. O Z com o asterisco em cima, da mesma forma que dos números naturais. O Z com o asterisco em cima representa todos os números inteiros positivos e negativos, só que sem o zero. O asterisco está indicando que nós estamos excluindo o zero do nosso subconjunto. Quando nós temos o Z com um mais aqui em cima, está indicando todos os números inteiros não negativos. Vai de 0, 1, 2, 3 até o mais infinito. O Z, então, com um asterisco e o mais, está indicando todos os números inteiros não negativos, excluindo o zero. Vai 1, 2, 3, 4 até o mais infinito. A gente consegue ver quando tem o asterisco, a gente está excluindo o zero. O Z com um menos ali do lado está indicando os números inteiros não positivos. Então vai de 0 até o menos infinito. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Vou colocar um sinal de menos na frente, que são os valores negativos. O Z, então, com asterisco e o menos, está indicando todos os números inteiros não positivos, excluindo o zero. Vem de menos 1 até o menos infinito. Então, são todos os números inteiros não positivos, excluindo o zero. Tá certo? Continuando, então, aqui, pessoal, nós temos os números racionais, que é um outro conjunto. Quem são então os números racionais? São todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. Por exemplo, o 2,5. O 2,5 ele pode ser representado numa forma de fração. Olha só, aqui a gente tem 25 sobre 10. 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10. O menos 1,5. O menos 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10. Então, é outro número que a gente consegue representar ele de uma forma de fração. O 4. Como é que a gente pode representar o 4? 8 sobre 2. É a mesma coisa que 4. 8 sobre 2 é igual a 4. Um meio que já está sendo representado de uma forma de fração. Um outro exemplo são as dízimas periódicas.
esse 0,444, seguindo uma dízima periódica, a gente também consegue representar ele de uma forma de fração, porque ele tem uma geratriz. Como é que isso funciona? Uma dízima periódica, o 0,444, ele fica 4/9. Então, mais uma forma de nós representarmos sobre fração. Aqui a gente tem os números irracionais, ou seja, são os números que não são racionais. Eles não podem ser escritos na forma de fração. O que são eles? Ó? O π, que é a representação do π, vai ser 3,1415,3. Não existe uma periodicidade, não tem um período, uns números se repetindo, então a gente não consegue representar ele em uma forma de fração. E as raízes que não são inteiras, eu não tenho uma raiz inteira, como a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, de 8. Não existe um valor exato, como por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Esses números a gente consegue representar eles de uma forma de fração. Quando nós temos raízes que não são exatas, a gente não consegue representar numa forma de fração. E por fim, pessoal, nós temos o conjunto dos números reais, ou seja, eles englobam todos os outros conjuntos, reúne todos os elementos pertencentes aos conjuntos anteriores, ou seja, dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Todos esses conjuntos formam o conjunto dos números reais. Vamos relembrar aqui então quem são os conjuntos dos números naturais. São todos os números inteiros, positivos, incluindo o zero, ou seja, vai 0, 1, 2, 3 até o mais infinito. Então, quem são o conjunto dos números inteiros? São todos os conjuntos dos números naturais e mais os que representam os números inteiros, que são a parte negativa. Então, nos números inteiros a gente tem todos os números negativos, todos os positivos, inteiros, incluindo o zero, ou seja, de menos infinito até mais infinito, incluindo o zero. Quem são então o conjunto dos números racionais? É todos os números naturais, todos os inteiros e mais a parte que pertence ao conjunto dos números racionais, que é aqueles números decimais, as dízimas periódicas, todos aqueles que podem ser representados na forma de uma fração. Quais que estão fora desses conjuntos aqui é dos irracionais, ou seja, são aqueles que não podem ser representados numa forma de fração, que é o π e raízes que não são exatas. Nós englobando então todos esses conjuntos, dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais, nós vamos ter o conjunto dos números reais. E aqui então a gente encerra as 5 classificações, os 5 conjuntos que pertencem então aos conjuntos numéricos, né? Naturais, inteiros, reais, racionais, irracionais e reais. Valeu, pessoal! Então, para nós fecharmos com chave de ouro sobre a teoria dos conjuntos que nós estudamos, eu trouxe um exercício aqui de fixação para nós fazermos juntos, aonde aqui na esquerda eu tenho diversos números e aqui em cima eu tenho os 5 conjuntos que nós estudamos. Vamos estabelecer a seguinte regra: cada número que pertencer a um desses conjuntos, a gente vai ali no quadradinho e coloca um E de pertence. Se ele não pertencer, a gente vai ali e coloca um E com um risquinho em cima, que significa não pertence. Essa nomenclatura é utilizada
para a representação aí na teoria dos conjuntos. Vamos lá? Raiz de 3. Raiz de 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Pertence ao conjunto dos números inteiros? Também não pertence. Por que não pertence? Porque a gente não consegue obter um valor, um resultado de um número inteiro. Raiz de 3 não é uma raiz exata. Ele pertence ao conjunto dos números racionais? Também não pertence. Por que não pertence? Não pertence porque a gente não consegue representar ele na forma de fração. Pertence ao conjunto dos números irracionais? Sim, pertence. Pertence ao conjunto dos números reais? Sim, também pertence. Agora o próximo. O 2. O 2 pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Também pertence. Pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence. Por que ele pertence? Porque a gente consegue representar ele na forma de fração. 4 sobre 2 não é igual a 2? Então ele pertence. Pertence ao conjunto dos números irracionais? Não. O que vocês podem ver aqui? Ó? Se ele pertence aos racionais, ele não pertence aos irracionais. E vice-versa, se ele pertence aos irracionais, ele não vai pertencer aos racionais. Pertence ao conjunto dos números reais? Sim, também pertence. O próximo, menos 7. Menos 7 pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Por que não pertence? Porque os naturais são os inteiros positivos. O menos 7 pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. Por que pertence? Ele pertence porque os naturais é somente os positivos. E os inteiros são o quê? Os positivos e os negativos. Pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, pertence. Por quê? Porque a gente consegue escrever na forma de fração. Ele pertence ao conjunto dos números irracionais? Não pertence. Vejam bem aqui, ó, quando ele é dos números racionais, ele não é dos irracionais. E vice-versa, viu? Está sempre seguindo essa mesma regra. Sempre vai ser assim. Ele pertence ao conjunto dos números reais? Sim, pertence. 0,21 pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence, não são os inteiros positivos. Ele é positivo, mas não é inteiro. Pertence ao conjunto dos números inteiros? Não, né? Se ele é decimal, ele não é inteiro. Pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, pertence. Ele é decimal. A gente não consegue representar ele na forma de fração? Conseguimos. Pertence ao conjunto dos números irracionais? Não pertence. Pertence ao conjunto dos números reais? Sim, pertence. 0,55 pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Da mesma forma que o 0,21. Pertence ao conjunto dos números inteiros? Também não. Pertence aos racionais? Sim. Pertence ao conjunto dos irracionais? Não. Pertence ao conjunto dos números reais? Sim. O π, nós vimos o π, né? Ele pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Dos inteiros? Também não pertence. Ele é um número racional? Não é racional. A gente consegue representar na forma de fração 3,14, 15, os números
não tem uma periodicidade, não é isso? Pertence aos irracionais, então? Sim, obviamente vai pertencer aos irracionais. Ele é um número real? Sim, é um número real. E por último, menos 5 oitavos. Ele pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Ele pertence aos números naturais? Aos inteiros? Não pertence também. Ele pertence ao conjunto dos números racionais? Sim, pertence. Não é uma fração? Pertence. Dos números irracionais? Não. Ele pertence ao conjunto dos números reais? Sim, pertence. Então aqui está um exemplo para nós fixarmos se os números pertencem ou não pertencem a todos os 5 conjuntos aí que nós estudamos. Então, pessoal, dando seguimento aqui ao assunto da teoria dos conjuntos, aqui nós temos algumas chamadas operações com os conjuntos, que são a união, a interseção e a diferença. O que são cada uma delas? Olha só. Aqui nós temos a união, que é representada por essa letra U, que é a soma então de todos os elementos dos 2 ou mais conjuntos que nós estivermos avaliando. Aqui então, sendo os repetidos, se tiver algum elemento sendo repetido entre os conjuntos, ele vai aparecer de uma única só vez. Olha só, aqui eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B, 5, 6, 7, 8. Se nós olharmos, a gente está vendo que o 5 está se repetindo. Na união, então, a gente vai juntar todos esses conjuntos. Ó. Como é que a gente fala? Ó? A união com B. A gente vai colocar dentro da nossa chave, do nosso conjunto representado por chaves, a gente vai colocar todos os elementos que estão no A e que estão no B. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Onde o 5 vai aparecer uma única vez, tá certo? Aqui nós temos a interseção, então, que é representado por esse U invertido, que corresponde, então, aos elementos que estão se repetindo, né? Enquanto aqui a gente coloca só os diferentes, aqui na interseção a gente vai colocar aqueles que estão se repetindo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 3, 4, 5 e 6. Os dois conjuntos A e B. Qual é a A? Interseção com B, 3 e 4. Ó, são os elementos que estão se repetindo nos dois conjuntos que nós estamos avaliando. E a diferença é que a gente tem que ter um cuidado. Olha só, na diferença a gente tem que ter um cuidado. É quando os elementos de um não aparecem no outro. E quem é o mais importante é quem está aqui na frente, ó. Quem está aqui na frente é quem nos interessa. Aqui eu tenho conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Aqui eu tenho conjunto B, 3, 4, 5 e 6. O que quer dizer isso então? A menos B, eu quero os elementos que estão no A que não estão no B. Tá certo? Então é quando estão em um e não estão no outro. Quem nos interessa é quem está aqui na frente. Ó. Se é A menos B, eu quero os elementos que estão no A que não estão no B. Quem é que está no A aqui que não está no B? O 1 e o 2. Por isso que A menos B é 1 e 2. No B menos o A, eu quero então os elementos que estão no B que não estão no A. Quem é que é o B? Ó, 3, 4, 5 e 6. Quais são os elementos que estão no B que não estão no A? O 5 e o 6. Então aqui a gente tem as 3 formas aqui de operações no conjunto. União, que é a união, são todos os elementos dos conjuntos que nós estivermos avaliando, sendo os repetidos aparecendo uma única vez. A interseção, que a gente quer somente aqueles que se repetem. E na diferença, a gente quer o que aparece em um que não aparece no outro. Aonde, pessoal,
nós temos dois tipos de relação. Uma relação de inclusão e a relação de pertinência, que são utilizados aí na teoria dos conjuntos. Aqui a gente tem umas nomenclaturas que é o C, que significa está contido. O C com corte é não está contido. O C invertido é contém e o C invertido com corte é não contém. Lembrando que esses tipos de simbologia a gente utiliza para avaliar entre conjuntos. Se eu quero saber se um conjunto contém, se ele está contido no outro. Aqui eu tenho alguns exemplos. Ó, o conjunto A, 0, 2, 4 e 6. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu posso fazer a avaliação. Ó. A está contido no B. Será que o A está contido no B? Ó, o A, esses números aqui, ó, o 0 eu tenho aqui, o 2 eu tenho aqui, o 4 eu tenho aqui e o 6 eu também tenho aqui. Então, como o conjunto A é menor do que o conjunto B, eu uso essa nomenclatura. Ó, A está contido no B. O da frente aqui, ó, ele é o menor. Então, eu vou dizer que ele está contido no conjunto B. Todos os números que eu tenho do A estão dentro aqui do B, mais os que tem no B. Então, eu digo que A está contido no B, certo? Agora, eu posso dizer, então, que B não está contido no A. O B não está dentro do A, é o A que está dentro do B. Então, eu posso dizer o quê? Que o B contém o A. O B contém os elementos do conjunto A. Isso eu posso dizer. Assim como eu digo que o B não está contido no A, eu vou dizer então também que o A não contém o B. O A está contido no B. Tá? Essa relação aqui é entre conjuntos. Aqui eu tenho a chamada relação de pertinência. O E de pertence, que nós vimos naquele exercício lá, né? E o E com risquinho, que é não pertence. Usando esses mesmos conjuntos aqui, ó, eu vou dizer que o 2 pertence ao conjunto A. Posso dizer isso? Ó, o 2 pertence ao conjunto A. Tá certo? E eu posso dizer também que o 5 não pertence ao conjunto A. Ó, o 5 não pertence ao conjunto A. Posso dizer que o 2 pertence ao conjunto B. Ó, o 2 pertence ao conjunto B. É isso? E eu posso dizer que o 8 não pertence ao conjunto B. Será que ele pertence? Olha aqui, ó. O 8, ele não pertence ao conjunto B. Então, esse tipo de relação é quando eu estava fazendo uma avaliação dentro de um conjunto, um subconjunto. O 2 faz parte do conjunto. Então, eu posso avaliar usando o pertence e o não pertence. Aqui eu tenho, então, a classificação dos conjuntos. A gente tem diferentes classificações, onde a primeira aqui é o conjunto unitário. Ou seja, eu quero dar um exemplo de um único elemento. Por exemplo, o conjunto dos números pares e primos. Ó, conjunto unitário tem somente um elemento. Aquele número que é primo e par é o número 2. Então, é uma forma de eu representar um conjunto unitário. Conjunto vazio, representado por essa chave aqui, sem nada ali dentro. Eu estou demonstrando que eu não tenho elemento nenhum. Conjunto vazio. Eu posso querer demonstrar um número que não está em nenhum conjunto e nem no outro. Então, eu represento pelo conjunto vazio. Conjunto universo é como se eu quisesse fazer uma pesquisa, um trabalho. Eu quero colocar num grupo de todos os elementos que foram representados, que foram pesquisados. Então, o conjunto universo vai ser todos os elementos. É como a união, eu quero juntar os elementos de um conjunto e do outro. Eu fiz uma pesquisa de quem gosta de A e quem gosta de B, quem gosta de maçã, quem gosta de banana, e juntei todas as pessoas que gostam de maçã e banana. Eu juntei todas as pessoas e coloquei no conjunto universo. Foram todas as pessoas pesquisadas. Conjunto finito,
quando eu tenho um começo e um fim. Ó, 2, 4, 5. É um conjunto finito. Tem um começo e tem um fim. Aqui no conjunto infinito, quando eu não consigo determinar uma quantidade exata de números, né? Infinito, não consigo terminar, não termina. Aqui eu tenho a representação em forma de diagramas. Até aqui nós vimos em forma de chaves, né? Então aqui a gente tem uma representação de diagramas. O que eu quero mostrar aqui, ó? Conjunto união. A união com B. Aqui eu tenho um diagrama que representa os elementos do conjunto A. Aqui eu tenho um outro diagrama que representa os elementos do conjunto B. Se eu fosse demonstrar quem são os elementos de A união com B, eu vou selecionar todos os dois conjuntos, ó. Representa todos os dois conjuntos, são todos os elementos do A e do B, faz parte então da A união com B. Se eu quero simplesmente saber a interseção com B, eu quero somente os elementos que estão se repetindo no A e no B, tá certo? Se eu quero A menos B, lembrando que eu quero então os elementos que estão no A que não estão no B. Então eu vou somente selecionar a parte que representa o A, porque aqui no meio, ó, como nós vimos, ó, aqui no meio são elementos que estão tanto no A quanto no B. Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui representa somente os elementos que estão no A. Agora, se eu quero B menos o A, o que eu quero então? Eu quero os elementos que estão no B que não estão no A. Então, eu vou selecionar somente a parte referente aos elementos do conjunto B. Ó, eu quero somente os elementos do conjunto B. Tá certo? Então, aqui a gente começa a ver de forma de diagramas, então, né? Representação de forma de diagramas os nossos conjuntos. Professor Rodrigo Pinheiro.